As empresas de saneamento voltaram aos holofotes do mercado após os decretos do governo federal sobre mudanças no marco legal do setor, e que foram vistos como negativos para investimentos do setor privado, além dos reajustes tarifários de empresas do setor listadas na Bolsa. Baby, I need your touch, unforgettable kisses. Your love's never too much, that's why I want all of the pieces. A privatização é um tema polêmico e que pode gerar grande alvoroço na política, na economia e também no mundo empresarial, por existir argumentos tanto a favor quanto contra. Nesse vídeo, vamos analisar como a privatização pode afetar a economia, a sociedade e também os trabalhadores envolvidos. Gosta das análises e quer contribuir com o canal? Basta ler o QR Code ou o link que está na descrição. Você pode contribuir por satoshis via Redlight. Aumente seu sucesso juntando-se ao Trend Squad. Como diz o título, Sabesp, Sanepar ou Copasa. Qual ação de saneamento dá um banho nas rivais? Segundo relatórios de alguns bancos. Uma delas teve a recomendação melhorada, a outra é considerada uma promissora pagadora de dividendos, e a terceira, né, é a que tem as perspectivas mais positivas. Então, começo aqui com o SAPRE 11, né, eu fiz uma entrada, ela veio a 19,31, a briga ainda continua aqui nesse número inteiro, 19, estão vendo que ela estubiou aqui na abertura, né, um longo leque doji, mas confirmou o movimento seguinte, e o primeiro retorno dela é justamente nesse número inteiro, 18,90, está aqui, ó, inclusive aqui, máxima da última semana de SAPRE 11. O problema do papel está aqui embaixo. Mas vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, por enquanto, ligeira queda de 0,09, a gente já tem aqui essa barra grande de ontem, de 2,40, tem aqui o suporte do 103,500, que o Ibovespa ainda não confirmou. Como hoje é dia de decisão de política monetária, né, então provavelmente vai ficar mascando nesse intervalo até confirmar, né, enquanto até a divulgação aí do FED, né, porque para o Brasil ainda é até o final do dia, a decisão do Copom, que a expectativa é de que permaneça nos 13,75, FED 0,25, então, dependendo do resultado, vem a caminho dos 100 mil pontos, confirmando aqui, já começou o mês com 2,40. E aqui no mapa, os papéis no vermelho, banco, né, BBSE3, Assaí, que apresentou resultados, Carrefour, Assaí foi destaque na abertura, Klabin teve um desempenho positivo também, na abertura que apresentou os resultados. Consumo, a gente tem um destaque para Ambev, Brasil Foods também foi outro destaque, 4,77. Arezo apresentou os resultados também já no primeiro trimestre, agora com 2,36. E alguns papéis de utilidade pública também. Aqui os setores, ontem, os dados aí da indústria, né, do PMI, já começou o mês, né, a semana, com dados fracos, né, hoje Estados Unidos, também dados fracos do PMI, indústria do Brasil também, que se aprofundou mais em abril, né, ele levanta aí um alerta, e o PMI ficou em 44,3, ainda mais abaixo da marca dos 50, né, que separa crescimento de contração. Então, a gente tem uma pequena recuperação hoje, que small caps, materiais básicos, acima do Ibovespa imobiliário, brigando aqui em cima elétricas, bancos, fundos imobiliários de utilidade pública. E o consumo é o pior desempenho aqui, os setores é o pior desempenho. Então, aqui, SAPRE 11, né, ela vem a caminho dos 19. O problema está aqui embaixo, 17,50. Vocês estão vendo aqui, né, que a gente tem a barra grande do dia 14. Então, SAPRE 11 vai voltar a 19,50 ainda, que ela está tentando aqui, né, tentar voltar nessa abertura. Agora, do contrário, não confirmando os 19, ela volta aqui a se aproximar dos 18, faixa aqui de 18,50, porque a gente tem barra grande, muita sombra aqui ainda, média flat. Então, vai voltar aqui a se aproximar desse número inteiro. O problema está aqui embaixo. Foi o ponto de reversão aqui já em março.
para SAPRE 11. Semana, olha, tem muita sombra aqui, 17,50 foi a zona aqui de reversão, e SAPRE 11 no mês, a gente vê que ainda tem um movimento para refazer, que é 21. Ainda tem sombra e barra grande por aqui. Agora, o que a gente tem a briga nos 19 está aqui, ó, o movimento da pandemia. Por isso que ainda está com dificuldade aí de superar. Superando, vai a 21. A zona de reversão de SAPRE 11 está aqui em cima, é 22,50 ainda. A gente tem a barra grande de 4 de janeiro de 2021. Então, tem esse movimento para refazer. Bom, Sanepar passou de uma recomendação de venda para neutra, segundo o relatório do JP Morgan, e eles, né, explicam essa atualização pelo um dos fatores, o baixo desempenho material dos pares, né, que é a Sabesp e Copasa dos últimos 2 anos, e a segunda revisão tarifária também, recém-concluída, que deve levar a uma redução do risco. E o governo do Paraná deve adotar um ambiente mais favorável ao mercado, incluindo o processo de privatização da empresa irmã Copel. Também, o JP Morgan elevou o preço-alvo de Sanepar, que passou dos 20 para 22. Zona de reversão 22,50 ainda. Então, quando a gente fala de privatização, vai se transferir, né, uma empresa para especuladores privados, significa o quê? Que o controle acionário da empresa vai ser transferido da administração pública para investidores privados. E o interesse maior desse é o quê? O interesse maior é ter lucros financeiros com a empresa, né? Isso pode resultar em mudanças significativas na forma como a empresa vai ser gerenciada, operada. O objetivo principal é se maximizar os lucros, né? Muitas vezes, né, ter lucro em vez de fornecer um serviço de qualidade, né, e acessível para toda a população, né? Privatização também pode aumentar as tarifas de água, de esgoto, claro, né? Uma vez que as empresas privadas geralmente buscam obter máximo retorno sobre esses investimentos, né? É por isso que, assim, há fatores, há argumentos contra, né? Tanto argumentos contra quanto a favor no que diz a privatização, né? Por isso gera grande polêmica ainda, né, quando o assunto é privatização. Muitos não gostam de privatização, né, porque quando uma empresa é privatizada, o governo perde controle sobre a gestão, o que vai acontecer, né? Aumento de preços, né, demissões, né, precarização do trabalho também, né, vai levar a demissão em massa, né? Especialmente se a empresa privada buscar reduzir custos, né, cortando benefícios, aumentando cargas de trabalho, entre outras coisas, né? Mas, por outro lado, também a privatização pode resultar, né, em melhorias na eficiência da empresa. Depende muito, né? Depende muito. A gestão privada pode também se focar em resultados, né, na redução de custos, pode melhorar, né, a qualidade do serviço, pode atrair investimentos, né, melhorias tecnológicas, prós e contras. Ó, se aproximou do fecho de ontem, tem máxima da última semana, ó, entrando numa pressão de compra, porque a barra é grande, já se aproximando da abertura, eu vou ficar até 18,90. Porque é um primeiro movimento aqui, é testar esse nível, né? Tem muita zona importante aqui. Mas Sanepar ainda vai a caminho, né, dos R$ 21. Tem aqui um movimento para terminar, 22,50, reverte. Então, vamos olhar Sabesp. Eu sei que eu mostrei Sabesp no vídeo do início aí da semana, dia 1º, inclusive Sabesp, ela fez pagamento de dividendos aqui ontem,
tá aqui, ó. Início aí do mês. Deixa eu voltar aqui, porque eu vou pôr aqui no 0 a 0. Aqui. Vou deixar aqui, porque o movimento aqui é para voltar a 18,90, uma primeira tentativa de reversão. Então, deixo aqui no 0 a 0. Então, vamos lá com o Sabesp. Sabesp pagou aqui os dividendos, foi ontem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Distribuição de 872 milhões, né? Em juros sobre capital próprio, que é o JCP, foi aqui, ó. Ela engolfou, né, praticamente aqui, engolfou não, um gap aqui de exaustão, né, que ela já tinha feito teste aqui na última semana dos 46, mas começou o mês aqui para baixo. Por quê? Quando a gente tem pagamentos de dividendos, né, quando a previsão de pagamento, a cotação vai cair, cai no valor aproximado ao do dividendo. Nesse caso aqui, ela pagou, foi de 1,27, 1,275. Então, né, a cotação cai no valor aproximado ao do dividendo, mas, né, o papel também pode corrigir aí, a cotação pode cair por outras influências. Geralmente, é assim que funciona. E Sabesp também ainda tem essa longa sombra aqui de 24 de março, mas o problema é aqui embaixo em 43. Então, aqui ela trabalhando 44, mínima da última semana, vendo que abriu com gap de fuga, mas fechou. E ela vai trabalhando aqui, olha, a gente tem aqui uma pequena cunha descendente, é um padrão de alta. Para quê? Para voltar nos 45, na abertura aqui de ontem, né? Porque também a barra é grande e deixou sombra. Então, por enquanto, né, como é dia de decisão, não vai haver assim grande movimento. Começa aqui a ter muitos papéis com recuperação, mas porque o movimento, né, a pressão vendedora foi forte ontem, né? Também para o petróleo, né? Vai aprofundando as quedas. Agora, né, não só a situação de recessão nos Estados Unidos, mas o possível calote da dívida americana, né? Ou seja, está tudo lascado e mais um pouco lá. Então, a Sabesp pagou, né, sobre juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, inclusive, na última semana, né, o Haddad jogou essa bomba aí no mercado, né? Porque o governo avalia o fim desse regime de juros sobre capital próprio, né? Porque, de acordo com ele, muitas empresas têm usado esse artifício com o objetivo de reduzir, né, os lucros para pagar menos tributos, né? Por isso, eles não pagam nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física. Então, são resultados aí artificiais, né? Novidade. Então, juros sobre capital próprio também é uma forma de remunerar os acionistas, né, de determinada empresa. Acaba sendo muito parecido com dividendo, né, porque também é uma forma de remunerar o acionista, mas só que o juro sobre capital próprio não é isento de imposto de renda, havendo um recolhimento aí de 15%. Então, basicamente, as empresas usam o JCP para se beneficiar sobre o ponto de vista fiscal, aliviando o volume que a companhia vai pagar de imposto. Então, ao considerá-los como uma despesa, a empresa vai ter uma base de resultado menor a ser tributada, né? Diminui o lucro tributário. Por isso, acaba se tornando um benefício fiscal. Se houver o fim do juros sobre capital próprio, inicial, isoladamente, vai gerar um impacto negativo no resultado das empresas, né? Porque elas vão passar a pagar muito mais impostos. E qual é o setor que mais utiliza, né, dos juros sobre capital próprio? Um doce para você que disse bancos. Ganhou um doce. Mas ele jogou a bomba, só que nada foi concluído ainda. Então, aqui, né,
Sabesp volta a 45. O papel é bem nervoso, a gente vê aqui, olha, muita sombra, né? Porque dá aquelas esticadas assim de uma hora para outra, mesmo, né? Principalmente, aliás, se estiver próximo a número, as zonas de força, como faixa 50 em número inteiro. E a reversão de Sabesp está aqui em cima, em 54 ainda. Aliás, 54 era antes até pagar os dividendos, né? Agora aqui a gente tem a faixa de 52. E Sabesp, segundo o relatório do banco, né, Sabesp é a queridinha do setor. Só que o JP Morgan reduziu o preço-alvo, né, devido ao último reajuste tarifário de Sabesp, que foi de 9,6, que ficou aquém das expectativas. Os números de Sabesp no quarto trimestre também não agradaram muito, ficaram abaixo do projetado. Vamos olhar a semana aqui para a Sabesp. A semana de Sabesp, trabalhando sombra, eu tenho média aqui na faixa dos 45, média de 200, mas o problema está aqui ainda, né? Ainda pode testar esse número inteiro, porque eu tenho outra longa sombra, grande sombra aqui, de 26 de setembro, né? Esse falso pin-bar, onde ela abriu aqui com gap grande. Então, agora, né, 52 é a zona de reversão de Sabesp. E Sabesp, né, é a queridinha também por conta da privatização, né, a possibilidade aí de privatização de Sabesp. A Sabesp do setor é a queridinha, né, por conta aí da privatização. Então, aqui, por enquanto, ela vem a caminho, né, de 45. O problema aqui de Sabesp está aqui na faixa de R$ 40, porque por enquanto ela tem sombra para testar. Mas é aqui embaixo que o movimento ganha força. Aí o suporte está em 35. Por quê? É o movimento aqui do início do ano passado. Então, por conta dos desdobramentos aí sobre a privatização, ela, ela é a queridinha aí do setor. E ela só reverte aqui em cima no 52. Então, aqui ela tem essa longa sombra ainda de setembro, mas é aqui nos 40 que ela define, né? Continua o movimento. Então, aqui, ela ainda vem a 43, refaz esse movimento para refazer, e aí a gente tem aqui a faixa dos 40 para ela voltar. Se confirmar, 35 é o movimento do início do ano passado. Aqui, Sabesp agora, é a caminho desse número inteiro da abertura aqui de ontem. E Copasa. Copasa também deu uma entrada aqui, olha, engolfou, mais um teste 17,40, olha a estrela cadente. Copasa, né, vem a caminho aqui dos 17, primeiro movimento. 17,10, né, foi o ponto de reversão aqui, máxima da última semana. A mínima de Copasa está aqui embaixo, né, em 15,96, aos 16. Esse é o primeiro suporte importante aqui de Copasa. Segundo o JP Morgan, Copasa há um obstáculo adicional para desbloquear o potencial de valorização do papel. Aqui em Minas Gerais, né, o governador de Minas Gerais, o meu Zema, precisa mudar a Constituição do Estado para poder privatizar a Copasa, né? Também tem possibilidade de privatização. É por isso, né, que já há algum tempo ela também vem com um bom movimento aqui.
Então, segundo o relatório de JP Morgan, né, JP Morgan acredita que as chances são ainda mais remotas em Minas Gerais, né? Pelo menos por enquanto. Pelo menos, né, por enquanto. Então, por enquanto, Copasa está neutra, né? Mas das três é a melhor pagadora de dividendos, né? Então, JP Morgan acredita que o ganho aqui do papel é limitado, né? Porque a privatização ainda está longe, bem longe de acontecer. Já a Sabesp, né, já é a queridinha, né? Porque acreditam que brevemente isso acontece, né? Pode acontecer a privatização. Então, o preço-alvo, né, no entanto, subiu de 17 para 14,50. Acho que tá errado o que eu botei aqui. O preço-alvo subiu, não, só se for de 14,50 para 17, né? É o que está acontecendo aqui por enquanto. Bom, aqui ela já vai se aproximando da máxima histórica dela. Então, aqui ela vem a 17,10, ponto de reversão, também que ela engolfou aqui, máxima da última semana também, como primeiro movimento. O primeiro suporte importante aqui é 16, que também é a mínima da última semana, mas 14,50, que é aqui o problema de Copasa. Vendo a semana, aqui ainda um falso pin-bar, ela vai brigando aqui em 17,50, porque já está próxima da máxima histórica, que é 17,70. E o mês de Copasa, olha, a máxima histórica dela é agosto de 2019, que é 17,70, próximo esse número inteiro. Então, como aqui o movimento é de alta, em semana e mês, Copasa ainda vai a caminho destes 18 até entrar maior movimento aqui mais significativo. Então, Copasa, por enquanto, né, das três, pode pagar melhores dividendos. Promissora, pagadora de dividendos. Então, por enquanto, das três é que está oferecendo atualmente os melhores rendimentos de dividendos, em cerca de 9%, 2023, 2024, com base no pagamento de 50%. E a possibilidade de privatização permanece viva? Sim, mas longe de acontecer ainda, né? Uma das mudanças que precisam ser feitas, né, com o governo aí de Minas Gerais. Então, aqui, ela ainda vem a caminho da máxima histórica, a gente tem muita sombra aqui, ainda pode testar os 18. Só que aqui ainda há muita indecisão, né? Portanto, ela vem a caminho dos 17. Muita gente, quando fala em pagamentos de dividendos, né, a pessoa muitas vezes se ilude. 3 meses, eu botei aqui esse falso pin-bar do início do ano. E foi o ponto de reversão dela também, né, dos 14,50. Por isso é aqui que é a zona de perigo. Então, aqui o 100% é 19. No entanto, como ela já se aproximou a máxima história 17,70, então, para mim, no máximo 18, né, para entrar um movimento aqui, né, de correção outra vez. Que são zonas, né, importantes até ela continuar. 19,7, 100%, e depois 20,96. Muita gente, quando fala em pagamento de dividendos, se ilude muito, né? Porque acha que vai ficar milionário, né? Que dividendo vai resolver a vida. Como é que funciona o pagamento de dividendos, né? Dá para viver só de dividendos? Pagamento de dividendos é uma forma, né, da empresa de distribuir os lucros aos acionistas.
Então, quando a empresa gera lucro, né, ela pode optar por reinvestir esse lucro em seu próprio negócio ou distribuir aos acionistas na forma de dividendos. Geralmente são pagos em dinheiro, mas também pode ser pago na forma, né, de ações adicionais, tem aí juros sobre capital próprio, tudo decisão tomada pelo conselho aí da empresa, né? E a quantia a ser paga também é determinada, né, pelo montante de lucro gerado, pelas políticas de dividendos, blá, 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 né? É possível viver só de dividendos? É, mas depende muito, né, do montante que você investiu, do valor dos dividendos que a empresa vai pagar, né? Para você receber um valor significativo, você precisa ter uma quantidade considerável de ações, né? Não é que você vai comprar 100, dizer, 100 ações que você vai ficar, né, milionário, vai depender também, né, do tempo que você tem essas ações. Então, vai depender muito da quantidade, né, de ações que você tem. E também é importante lembrar, né, que os dividendos podem variar de ano a ano, e não há nenhuma garantia, né, de que a empresa vai continuar a pagar esses dividendos no futuro. Então, não tem garantia de nada, né? Os preços das ações, elas se valorizam com o tempo. E aí, essa valorização nesse tempo é que pode resultar um retorno significativo para quem tem essas ações. Muita gente se ilude, né, acha que tudo é fácil, só que não. Tem gente que começou ontem e aí a empresa anuncia dividendo, né, e já começa a maluqueira, já acha que vai ficar milionário, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, aqui Copasa, né, ela está acumulando aqui, tem um triângulo se formando, já deu o gatilho, né, porque a gente vê vendedor defendendo os 17,50, mas é aqui, né, no primeiro suporte a 16. Então, a tendência dela é voltar a se aproximar aqui desse número inteiro, né? Aqui a faixa 16,30. Agora, né, 14,50 é que o pau quebra mesmo. É aqui. Que aí, confirmando os 14,50, que eu tenho a barra grande aqui de março, que foi onde ela reverteu, confirmou. Aí, o próximo suporte, tenho aqui uma zona de gap, ela vem a caminho de 12,50. O próximo suporte de Copasa está aqui embaixo. Nothing hurts like love. Nothing hurts like. Nothing hurts like love. Nothing hurts like love.